Um instante pode mudar tudo, e quando cada segundo conta, a informação salva vidas. Neste episódio do TCE, vamos conversar sobre AVC, conhecer os tipos, identificar os sinais e entender o tratamento. E quem nos acompanha é o neurologista Marcelo de Assis. Olá, Marcelo, seja muito bem-vindo e obrigada por ter aceitado o nosso convite. Olá, Maria, obrigado pelo convite. É um prazer estar conversando aqui com o pessoal do TCE, na TV Câmara de Jacareí. E, doutor, para a gente começar, eu queria entender o que acontece exatamente no cérebro quando uma pessoa tem um AVC. O sinal principal, né, do AVC, né, o que define o AVC é a ausência de fluxo no cérebro, né, em alguma região específica do cérebro. Então, se for um AVC hemorrágico que estoura uma artéria, né, e essa artéria ela acaba não chegando sangue no território que deveria chegar, ou entope, né, que seria o AVC isquêmico. Então, é isso, né, uma interrupção do sangue. O sangue não chega onde ele deveria chegar e o tecido cerebral, que é muito sensível à falta de sangue, ele acaba morrendo. A gente, inclusive, tem uma foto, eu vou pedir para a técnica colocar para a gente, que é, inclusive, sobre a diferença, né, que você comentou dos tipos de AVC. E eu gostaria que você explicasse exatamente qual que é a diferença dos dois, o que acontece em cada um. Então, o AVC isquêmico, que é o AVC que está mostrando na figura que tem um coágulo, né, ele é 80% dos AVCs e normalmente chega um trombo, né, que é um sangue coagulado, ou um pedaço de uma placa de gordura que estoura, e entope, né, a artéria. E como essa artéria ela irriga um lugar específico do cérebro, esse local ele vai ficar sem a função dele por um período. Se esse período for um período maior do que o neurônio aguenta, vai acontecer morte neuronal e a pessoa ela vai ter um déficit neurológico. E o AVC hemorrágico? No caso do AVC hemorrágico, a gente tem dois tipos, né? Tem o AVC hemorrágico, que a gente chama de intraparenquimatoso, que acontece dentro do cérebro, né? Quando uma artéria que inerva o cérebro, que irriga o cérebro, perdão, ela estoura. E também tem o AVC, hemorragia subaracnoideia, né? Que é quando um aneurisma se rompe e a pessoa vaza o sangue entre o cérebro e entre a meninge, que também os dois são bastante graves, né? Normalmente o AVC hemorrágico ele é mais grave do que o AVC isquêmico. E tem algum motivo para isso? Os fatores de risco eles são parecidos no AVC isquêmico e no AVC hemorrágico, né? Que é pressão alta, tabagismo, mais problemas cardíacos, placas de gordura no pescoço, hipertensão arterial, algumas doenças genéticas, às vezes até doenças oncológicas, né? Alguns cânceres podem facilitar a pessoa a ter AVC, alguns problemas também de coagulação também podem gerar AVC. Você citou o tabagismo, tudo isso, e o uso, né, recorrente de álcool também, remédios, pode causar um AVC? O principal fator de risco é a hipertensão arterial, né? Mas o tabagismo também é muito importante. Alguns medicamentos sim podem causar AVC, né? Tem um exemplo, né, que é o anticoncepcional, né? Existem pessoas que têm contraindicação de tomar anticoncepcional oral, é muito raro, né? Mas existe, né? Quimioterápicos podem causar AVC também. E muita gente acaba confundindo também o AVC com um derrame. E eles são a mesma coisa? O derrame é o termo popular, né? Para AVC. O AVC ele é a segunda doença que mais mata, né? Das doenças naturais, das causas de morte natural, é a segunda, perde para o infarto. Antigamente tinham vários termos, né? Falavam AVC, AVE, derrame, infarto cerebral. Mas hoje a gente está falando mais AVC mesmo, porque é uma doença só, né, que tem vários nomes, mas isso meio que dificulta, né, fazer conscientização da população, então ficou como AVC hoje. Que é mais fácil para todo mundo falar, que é o mais famoso também, né? Uhum. E é verdade que o AVC ele pode acontecer até durante o sono, que a pessoa pode estar lá dormindo e acontece, ela nem percebe, talvez? AVC, ele não tem hora, né? Tem até um termo, né? AVC dormindo, a gente chama de wake-up stroke, né? Que a pessoa ela acorda de manhã e está com déficit, né? Então, um AVC ele pode dar nas 24 horas do dia. E a pessoa ela pode sentir alguma dor, tanto dormindo quanto acordada ali durante o dia? No AVC isquêmico, a dor é exceção, não é um tipo específico de AVC isquêmico que dá dor.
Agora, no AVC hemorrágico, a dor é regra. A maioria dos AVC hemorrágicos, como vaza sangue arterial, né, e o sangue arterial ele tem uma pressão muito maior do que o sangue da veia, ele vai ocupar um espaço no cérebro e vai dar uma dor de cabeça, né? E esse é o único sintoma ali que pode acontecer em relação à dor? Em relação à dor, sim. O AVC hemorrágico costuma vir associado à dor. O isquêmico normalmente não tem dor, mas pode vir associado à dor, sim. Mas a gente não consegue diferenciar se o AVC é isquêmico ou hemorrágico só pelo exame neurológico, só pela clínica. Tem que fazer uma tomografia, né, na urgência, né, um exame de imagem, né, para conseguir. Até porque o pessoal só vai prestar atenção em alguma coisa da saúde quando vem a dor, né? Então, exato. É muito mais difícil. E chega no consultório, né? Às vezes a pessoa fala, nossa, eu tô com meu braço direito ficou meio esquisito, ficou meio mole, não tô conseguindo escrever. E é um AVC, sabe? Uhum. E segundo dados, 1 em cada 4 adultos no mundo terá um AVC na vida. E isso pode ter alguma relação genética ou é só causas ali da vida, do estilo de vida que cada pessoa tem? Como o AVC é uma condição muito comum, né, na espécie humana, né? É multifatorial. Então a genética ela tem um papel, sim. Se você tem uma história familiar de pessoas que tiveram AVC, você tem um risco maior de ter AVC do que a população em geral. E existem os fatores de risco que são modificáveis. Por exemplo, a idade não é modificável. Uma pessoa com 80 anos ela tem um risco maior de ter AVC do que uma pessoa com 30. Mas, por exemplo, tabagismo, hipertensão arterial, colesterol elevado, arritmias cardíacas, doença arterial, aquelas placas de gordura, né, que é uma doença arterial periférica também, é um fator evitável, né? Tudo isso pode acelerar esse processo. Pode acelerar. E segundo o portal da Transparência dos Cartórios de Registro Civil, de janeiro a outubro desse ano, mais de 64 mil pessoas no Brasil morreram em decorrência dessa doença, né? E se eu tiver com uma pessoa que eu suspeito ali que está tendo um AVC, o que eu devo fazer primeiro? Bom, depende muito se a pessoa estiver num ambiente, se tiver de carro, né, você conseguir correr com ela, daí levar ela para um ponto de socorro, né? Em Jacareí, eu entrei em contato hoje com o pessoal da Santa Casa. Jacareí vai começar a fazer o tratamento, né, com trombólise de AVC. Ainda não tem uma data ainda, mas eles já estão se estruturando. E hoje em dia, aqui no Vale do Paraíba, lá em São José dos Campos, no Hospital da Vila, eles fazem o tratamento do AVC agudo até as 4 e meia horas, né? 4,5 horas, né? Tem o tratamento. Em Jacareí vai começar a ter, né? É um tratamento que muda muito o prognóstico do paciente, né? A qualidade de vida, a chance dele estar andando depois do AVC é muito maior, dele voltar a trabalhar. Então, se uma pessoa perto de você tem AVC, você não tem um carro, você não consegue ir para um socorro, você chama o SAMU, né? E o SAMU vai vir com os profissionais dele, vai remover a pessoa para um hospital que vai dar estrutura e tratamento para ela. E como que eu posso identificar também que uma pessoa ela pode estar começando a ter um AVC? Como que eu posso perceber isso? Existe, né, uma regra que chama mnemônica, né, que é uma sigla, né, que eles falam que é o SAMU, né, que é SAMU, né? O S é de sorrir, né, é o sorriso assimétrico, né, a pessoa ela entorta a face, né, um lado paralisa, o outro lado puxa, né, a face, o lado que está bom acaba puxando. O A é de abraço, né? Você pede para a pessoa levantar o braço, um dos braços não vai levantar, né? Pode ser. M de música, né? Se a pessoa vai cantar, ela canta com uma dificuldade, a fala dela altera. E U é de urgência, né? Para você correr atrás de um serviço médico aí para te ajudar. Essa sigla, apesar de ela ser boa, ela não pega todos os critérios de AVC, né? Se a pessoa também ficar muito sonolenta, confusa, não mexer um lado direito do corpo, que você às vezes você fala assim, levanta o braço, e a pessoa ela não vai entender, né? Ela está em coma, ela está comatosa. Então, se a pessoa ela perdeu alguma função neurológica, né? Está falando, estou enxergando duplicado, está com dificuldade de engolir, não está conseguindo andar, daí é uma suspeita de AVC. Já corre para o hospital, Já corre para o hospital. E quanto tempo aquela pessoa ela tem para receber o atendimento e correr menos riscos de ficar com alguma sequela? São só 4 horas e meia, né? Infelizmente o tecido cerebral ele é muito sensível e o tratamento que a gente faz no AVC isquêmico, né? Que é o AVC hemorrágico, o tratamento vai ser cirúrgico ou acompanhar, né? Se não tiver que
drenar o cérebro, não tiver que tirar o hematoma, é tranquilo. No AVC isquêmico, eles vão jogar uma substância que ela vai dissolver o coágulo, só que essa substância ela tem eficácia só em 4 horas e meia. Mais que 4 horas e meia, ela já não tem eficácia. Então, o mais breve possível que você chegar é melhor. Uhum. E já aconteceu algum caso de alguém ter um AVC e talvez nem perceber que isso aconteceu? Tem, direto. No consultório, às vezes a gente pede tomografia por algum outro motivo e acha que a pessoa teve um AVC. Alguns AVCs, raramente, são assintomáticos, né? Normalmente são AVCs pequenos, em locais que não tem uma função neurológica tão importante, mas a maioria dos AVCs são sintomáticos. A pessoa ela vai ter uma perda de função neurológica. E falando sobre prevenção, o que a gente pode fazer durante a vida, né, ao longo da vida, para evitar um AVC? Tá, existem coisas que hoje a gente acredita que 80% dos AVCs são evitáveis, né? 80%, você vê, se for 64 mil, né, mortos, né? Então, se você fizer 80% disso, vai dar bastante pessoa que poderia estar aqui viva ainda, né? Bom, primeiro é não fumar, né? Porque o tabagismo, ele é uma condição que, infelizmente, ou ela vai te dar um câncer de pulmão, um enfisema, um câncer ou um AVC, né? Então, não fumar já ajuda bastante a pessoa a não ter AVC. O segundo é aferir a pressão, né? Que é o principal fator de risco é a hipertensão arterial. Então, se você controlar a sua pressão, você reduz bastante o risco. Controlar o colesterol, fazer exame de vez em quando, fazer uma atividade física, né? Evitar comer esses ultraprocessados, né? Tentar comer alimentos mais naturais, né? Menos industrializados, né? E controlar o peso, né? E existem alguns alimentos específicos que eles podem ajudar nessa prevenção do AVC? Assim, específico não, comer bem, em geral, assim, né? Não tem um alimento, assim, específico. E quais outros problemas o AVC ele pode desencadear? Você pode desencadear outras doenças tendo um AVC? Ah, sim, né? O AVC, ele está muito associado à depressão, né? Após a pessoa, quando ela perde a funcionalidade dela, deixa de andar, deixa de conseguir trabalhar, é muito comum, né? Quadros depressivos e às vezes até o próprio AVC, de uma maneira assim física, ele causa depressão, né? Já tem muito paciente que tem depressão refratária pelo AVC, que você trata, né? Passa no psiquiatra, passa com psicólogo e é difícil ter uma melhora. E também as complicações ortopédicas, né? Que paralisam um lado do corpo, daí a outra perna sobrecarrega, o outro quadril sobrecarrega. Aumenta o risco também de escara, né? Que é as lesões de ficar sentado. Também pode piorar a expansibilidade pulmonar, dependendo da pessoa, que ela andava e agora ela fica deitada, daí isso piora a função pulmonar. É algo que afeta o corpo inteiro, Afeta né? o corpo inteiro. E a gente falou sobre aquela parte de acelerar o processo, né? Algumas coisas aceleram o processo. E por que tantos jovens hoje em dia estão tendo AVC, estão havendo tantos casos de pessoas mais novas tendo AVC? Existe algum fator que pode explicar isso? Existem alguns fatores, né? A gente tem que tomar cuidado em relação em jovens, porque hoje é mais notificado, né? Eu vejo, comecei na neurologia, estava começando as redes sociais, né? Então a pessoa tinha um AVC, ninguém sabia. Hoje uma pessoa tem um AVC, todo mundo sabe, né? O cara fala no Instagram. Recentemente teve um youtuber famoso que teve AVC, um biólogo, né? O Pirula, todo mundo viu que ele teve AVC, porque então tem esse efeito. Mas também tem aquela questão, os hormônios hoje, né, viraram mais disponíveis, né? Hoje você consegue usar testosterona, hormônios, e isso é um fator de risco para AVC, independente se a pessoa é saudável, se ela malha, se ela come direito. Você injetar um hormônio, você aumenta o seu risco de ter um AVC. O uso de cada vez mais precoce de nicotina, né, do tabagismo, seja ele pelos vapes, né, que o pessoal está usando bastante hoje. E também tem a questão da obesidade, né, que está ficando mais precoce também, as pessoas estão ficando obesas mais cedo. São vários fatores, né? É que o AVC é algo comum, a gente infelizmente aqui já sabe. E na sua experiência, você considera que os hospitais brasileiros hoje, eles estão preparados para receber essa quantidade de pacientes, principalmente aqui na região? A gente está muito atrás. A região aqui ainda está melhor do que o resto do Brasil, mas a gente está engateando bastante em relação ao AVC perto do resto do mundo, né? Você pega em um país desenvolvido, na Holanda, nos Estados Unidos, eles têm ambulâncias que ficam na rua. Se a pessoa tem uma suspeita de AVC, ela faz uma tomografia na rua
já aciona a equipe do hospital, que já prepara para receber o paciente e fazer a trombólise. Lá tem tratamentos que, além de injetar o remédio na veia, eles entram com um catéter na artéria e desentopem. No Brasil tem isso, mas em Ribeirão, Campinas, São Paulo, BH, acho que São José está começando também, mas a gente está muito atrás de país desenvolvido, mas assim, está melhorando, né? Até 2012, o Brasil nem trombolizava AVC, hoje tem várias cidades trombolizando, Jacareí vai começar a trombolizar AVC, né? São José já tromboliza. Então está melhorando, mas assim, a gente está muito atrás ainda da França, Estados Unidos, Holanda, Alemanha. Tem muito o que melhorar ainda. Tem muito. E o que você considera essencial ali, que precisa melhorar, assim, com urgência? É a trombólise endovenosa, né? Porque já tem estudo falando que não precisa ter um neurologista no hospital. A telemedicina já ajudaria, né? Um clínico sendo orientado por alguém por vídeo já ajudaria bastante. E outra é a prevenção, né? Que infelizmente a população às vezes vai procurar o médico quando já está, né, com diabetes, já está com hipertensão refratária, não procura antes, né? E também come muito alimento de baixa qualidade, né? Com muita gordura de má qualidade, muito industrializado. Então tem que melhorar em todos os aspectos, né? A prevenção médica, né? Mas também a prevenção educacional, né? Orientar a população a comer melhor, a começar a fazer atividade física, a não fumar. Tudo isso desde o comecinho e fazer o check-up geral sempre, né? Sempre. Marcelo, a gente vai para um breve intervalo agora e daqui a pouco a gente volta para continuar a nossa conversa. O TCE volta já, não saia daí!